Abramos também o nosso coração para ouvi-lo. Ele que fala conosco através do Santo Evangelho. Aparecendo a Santa Margarida Maria, Jesus revela o seu sagrado coração, cercado de espinhos, ferido pela lança, ardendo em chamas, com uma cruz cravada. E dirá ele a Santa Margarida: eis o coração que tanto amou os homens, e que da maior parte deles só recebe ingratidão e desprezo. Ouvir alguém é sinal que amamos esse alguém. Por isso, amemos o coração de Jesus, ouvindo com amor aquilo que ele nos diz. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Recebei a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, você que medita conosco a palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, você que reza e adora conosco através da Rádio Liberdade FM, na manhã desta quarta-feira, dia eucarístico, dia 11 de junho, quando a igreja nos convida a celebrar a memória deste apóstolo tão humilde, São Barnabé. São Barnabé que foi escolhido, foi eleito, homem bom de coração, cheio do Espírito Santo, desapegado dos seus bens, apegado ao Evangelho. Recebeu e mereceu esse título de apóstolo devido à sua participação ativa, muito ativa,
na vida da primeira comunidade apostólica, sobretudo auxiliando no processo de evangelização de São Paulo, o apóstolo das nações. E celebrar esta memória de São Bartolomeu, de São Barnabé. São Bartolomeu é em agosto, dia do meu aniversário, também apóstolo. Celebrar a memória de São Barnabé, neste mês dedicado ao coração de Jesus, nos faz pensar muitas coisas. Mas talvez aquilo que seja mais necessário para nós, nestes tempos que a gente vive, seja dentro ou fora da igreja, em qualquer ambiente da nossa vida, em qualquer situação, é pensarmos no grande valor e no benefício para a saúde da alma e do corpo, que é a humildade, e que muitas vezes nos faz falta. E nos faz falta ao ponto de, por falta da humildade verdadeira, muitas vezes perdermos a paz e a serenidade na nossa vida. Dirá Jesus: recebei a minha doutrina, aprendei de mim, porque sendo eu manso e humilde de coração, o vosso coração também se tornará manso e humilde, e vocês encontrarão a paz, o repouso para as vossas almas. Ao olharmos a vida de São Barnabé, nós recordamos uma grande promessa que o próprio Jesus fez sobre o dom do Espírito Santo, cuja descida nós celebramos agora nesse final de semana, no Pentecostes. Jesus, que ao prometer o Espírito Santo, dentre as muitas coisas que ele fala que o Espírito Santo fará conosco, ele diz 3 que se encaixam bem na vida de São Barnabé. Primeiro, o Espírito Santo será o Consolador. E a palavra Barnabé significa o filho da consolação. Ora, pelo batismo, o Espírito Santo Consolador nos abraça, nos consola. E sendo nós também filhos do Consolador, filhos da consolação, é a nossa missão também consolar os outros. Mas como nós vamos consolar os outros se nós não experimentamos esse consolo por falta desta virtude maravilhosa da humildade? Dirá Jesus ainda sobre o Espírito Santo: o Espírito Santo é aquele que vos recordará tudo o que eu disse, e também é aquele que vos ensinará tudo o que eu falei. E quando nós olhamos o jeitão bonito de Jesus de ser mestre, formando os seus apóstolos, formando os seus discípulos, nós vemos o modelo perfeito de um líder que não é aferrado ao seu poder, pelo contrário, se alegra ao ver o crescimento do outro. A palavra autoridade, ela significa tornar o outro autor. Olhando para Jesus, além da sua natureza divina, mas olhando para Jesus na sua dimensão humana, o que fez Jesus com aqueles 12 apóstolos? Gente que ninguém dava mais nada por eles. Jesus os chama, dá a eles um voto de confiança. No Evangelho da missa de hoje, nós ouviremos Jesus enviando os apóstolos, dá a eles um voto de confiança. E é claro, reconhecendo que Jesus, além de homem, é Deus, infunde neles o Espírito Santo, os capacita para a missão. Mas em certa altura dirá Jesus: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que essas. Escutem bem, não é o Papa quem disse, não é o Bispo quem falou,
não é o padre que está dizendo, não é nem o beato Maria Eugênia do Menino Jesus quem disse, o próprio Jesus, Filho do Deus vivo, tão humilde e tão confiante em nós, ele dirá: aquele que crê em mim vai fazer tudo aquilo que eu faço e ainda fará mais do que eu. Ou seja, Jesus, sendo o Divino Mestre, ele se alegra por ver o crescimento dos discípulos. Quando São Paulo se converte, ninguém dava nada por ele. Até ontem nos matava, nos perseguia. Agora diz que anuncia Jesus. Quem é que dá o voto de confiança para São Paulo? São Barnabé. É São Barnabé que vai apresentar São Paulo aqui e ali. É São Barnabé que vai acompanhá-lo daqui e de lá. São Barnabé chega em Antioquia, vê com alegria a graça que Deus tinha feito naquele povo através de outros e não dele, e fica tão contente. E quando todo mundo pensa que o Barnabé vai dizer: aqui é o meu lugar, ele diz ao povo: aguenta um pouco que eu vou pegar uma pessoa boa que vai ajudar. E vai procurar Paulo, o recém-convertido, e vai dizer: Paulo, vem, porque tem trabalho para todo mundo. E se vocês reparam bem nos Atos dos Apóstolos, São Lucas, quando escreve, ele começa dizendo: Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. De repente ele começa a dizer: Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo, Paulo, Paulo. E o Barnabé entra num silêncio, sem procurar o reconhecimento. Quando todo mundo dizia: o Paulo é o mestre das nações, nós não encontramos ele em nenhuma passagem da Bíblia reclamando para si as honras de ter sido o suporte de São Paulo. Ele se alegra humildemente, e isso é humildade, é alegrar-se de verdade pelo crescimento do outro e pelos dons que Deus vai concedendo aos outros. E como nós vivemos numa sociedade competitiva, o saudoso Papa Francisco atacava isso de maneira forte, inclusive dentro da igreja, carreirista, onde um deseja ser sempre mais que o outro em tudo, e a gente é incapaz de se alegrar porque o outro está dando passos, e às vezes até realizando obras melhores do que as minhas. Percebem como que o nosso coração é diferente ainda do coração de Jesus? O coração de Jesus que disse: o que crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que as minhas, encontrou em São Barnabé uma cópia fiel do seu coração. Será que ele também encontra em mim como padre, em vocês enquanto leigos, consagrados, ele encontra em nós essa cópia fiel? Quando nós não estamos num posto de evidência, quando o outro assume a nossa função, a gente se alegra por isso. A gente colabora para que o outro também se torne autor de uma obra boa missionária. Pensemos bem, por exemplo, em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que depois de ter feito a revolução na igreja, através do Espírito Santo, à beira da morte, ele vira para aqueles frades menores, chorando porque estava ele morrendo,
e dirá aos frades: irmãos, comecemos a fazer alguma coisa, porque até agora pouco ou nada fizemos. O humilde reconhece que a graça de Deus olha tanto para ele quanto para o outro. E assim como Deus te cercou de dons, também cercou o outro. E aí vem um dos pecados mais terríveis, que é o pecado da inveja. O que é inveja? É não se alegrar pelos dons que Deus deu aos outros, querê-los para si, e aí você se torna cego para reconhecer o bem que Deus faz na sua própria vida. Você fica tão instigado, tão entristecido pelo crescimento do outro, que você não percebe o milagre que acontece com você. Diz o nosso povo, não é? O feijão do vizinho é sempre mais gostoso, mas o seu também é. Olhe também para os dons que Deus te concedeu e veja se ao longo da sua vida, você vai deixando também discípulos. Você tem formado sucessores. Você tem aprendido a passar o bastão para que o outro continue. Como fez Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Será que eu, como padre, quando Deus me dá a graça de formar os seminaristas no curso, numa palestra, será que eu me alegro quando eu vejo um seminarista que passou por mim celebrando uma missa? Eu preciso me alegrar e dizer: meu Deus, obrigado. Apesar de eu ser tão fraco, o Senhor me ajudou a esse menino hoje a ser sacerdote. Será que nas nossas pastorais, grupos, movimentos, nós pensamos como pensou Barnabé, João Batista? É preciso que eu diminua para que ele cresça. É célebre uma frase que diz que se você deseja conhecer uma pessoa, dê a ela um cargo e depois tire. E você verá. Imagine, se Cristo, que é o tudo, não foi apegado ao que ele era, nós nos apegamos com uma coisa tão passageira. Hoje nós estamos aqui, amanhã o Espírito Santo pode nos conduzir para outro lugar. Hoje eu estou aqui como pároco, pode ser que o bispo me envie para outro canto para ser vigário. Como pode ser que o bispo vire para mim e diga: Padre Sérgio, eu gostaria que o senhor viesse para Lins, para morar no Itel, para lavar prato e lavar banheiro. Ora, ali é onde o bom Deus me quis, e para lá a gente vai com muita alegria. Não se é mais cristão ou mais padre quando a gente está na posição de liderança. Se é mais cristão e mais padre quando a gente serve igual a Jesus, que quando ordenou os primeiros bispos, ordenou-lhes lavando os pés uns dos outros. Percebem como que São Barnabé tem muito a nos ensinar sobre a mansidão e a humildade do coração de Jesus. Por isso, no dia de hoje, peçamos por intercessão destes grandes humildes, Jesus, por excelência, que Ele ouça os grandes humildes que hoje nós invocamos: Maria, José e Barnabé, para que Ele, o manso e humilde de coração, conceda a vocês e sobretudo a mim
a graça de um coração verdadeiramente manso e humilde, para que, tendo em nós a paz, nós também sejamos, nesse mundo que disputa por nada, instrumentos de paz e de unidade. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo